mas que está quebrado agora pela graça do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jesus Cristo está dizendo: deixe ir o meu povo, deixe ir o meu povo. Glória a Deus. E se você acreditar nele, colocar sua fé em Cristo e na cruz, ele não tem escolha senão deixar você ir. O poderoso milagre do atravessar do Mar Vermelho foi o maior milagre já dado antes do tempo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior milagre. Nos tempos do Novo Testamento, existem muitos padrões na palavra de Deus em relação à crucificação de Cristo, o preço que ele pagou por nossa redenção. O que eu espero trazer para você nessa noite, hoje, por alguns minutos, é um dos maiores padrões, um dos maiores tipos em toda a palavra de Deus. E se Deus me ajudar a explicar da maneira apropriada a libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio, entre 2 e 3 milhões deles, glória a Deus, libertos pelo poder do Todo-Poderoso. Moisés e Arão apareceram diante de Faraó umas 7 vezes, e toda vez exigindo: deixe ir o meu povo, assim diz o Senhor. Às vezes, pela cruz, as pessoas dizem: já tentei de tudo e não deu certo. Você tentou por 15 minutos. Moisés pegou a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, com grandes milagres diante de Faraó. E ainda assim ele não aceitou. Quem é esse Senhor? Ele disse que se considerava ser Deus Todo-Poderoso. E você quer dizer que esse Jeová vai libertar esse povo? Ele teve 2 milhões de escravos construindo os galpões do Egito. Eu estive diante de uma das maiores, nem sei como descrever, tinha um buraco no chão 20 vezes o tamanho desse prédio aqui. E eu perguntei para a mulher ao meu lado, que era egípcia. Ela disse: muitas casas do tesouro no Egito foram construídas com pedras tiradas desse lugar. E eu perguntei para ela assim: seria possível que os filhos de Israel trabalharam aqui nesse lugar? Ela ficou parada ali por alguns instantes e ela finalmente falou: sim, isso é possível. Provavelmente eles participaram disso. E ainda assim, Faraó disse não, até que o Senhor dissesse para Moisés: diga para toda a família no Egito arrumar um cordeiro e manter esse cordeiro por alguns dias e depois inspecioná-lo com cuidado. Se você encontrar um só erro naquele cordeiro, arrume outro e mate aquele animal, corte a garganta dele, que o sangue seja derramado em uma vasilha e aplique então o sangue no umbral, e o anjo da morte virá, e toda casa que não tiver o sangue no umbral da porta, o primogênito deles vai morrer. Veja bem, o primogênito do Egito era a vida após a morte para eles. Era a vida deles continuando por toda a eternidade.
Então aquela perca para eles era gigantesca. E chegou o dia, e o sangue foi aplicado, e não vemos registro algum que um só israelita ficou para trás. Todos fizeram o que Deus disse, aplicaram o sangue no umbral da porta. Até alguns egípcios aplicaram. E escuta aqui, o que vamos tentar te mostrar hoje, isso aqui não é, bem, como é que eu vou dizer? Isso é exatamente o que Deus quer para todo filho dele. Ele quer que você seja abençoado, que você seja fortalecido. Ele quer que você seja elevado acima das trevas e quer que você receba as bênçãos do Todo-Poderoso em seu coração e em sua vida. Ele quer que você se levante e coloque o diabo para correr. Aleluia, glória a Deus, oh glória! Mas eu quero que você entenda isso aqui: os filhos de Israel não foram libertos até que o cordeiro fosse morto e o sangue fosse aplicado no umbral da porta. Todos os outros milagres não libertaram nenhum israelita. Foi preciso da Páscoa, da cruz, que era um símbolo da cruz, para libertar o cativo. Você sabia que a Bíblia começa falando da cruz? Caim e Abel, no 4º capítulo de Gênesis, começa com a cruz e termina com a cruz. E todo aquele que quiser pode vir e beber da água da vida gratuitamente. Isso só é possível por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Milhões de milhões hoje em dia, nessa nação e no mundo inteiro, tiveram as vidas transformadas gloriosamente pelo poder de Deus. Você que está aqui já viveu isso, e muitos aqui pela televisão também. Foi por causa do que Jesus Cristo fez na cruz que te deu a vitória, a salvação que você tem nessa manhã. Eu vou repetir: seja o que você tiver em Cristo, toda a bênção que você tem foi providenciada por causa da cruz. É o preço que Jesus pagou. Não existe outra maneira para o dilema do homem a não ser a cruz de Cristo. Não há mais nada que possa resolver o problema. A psicologia não consegue, o dinheiro não consegue. Você pode dar o nome que quiser para libertar o cativo, e a única coisa que pode fazer isso é a cruz de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso e entenda bem. É a cruz de Jesus Cristo, glória a Deus, o preço que ele pagou ali, a vitória que ele conquistou. O que ele fez com a cruz? Primeiramente, ele expiou por todo o pecado, passado, presente e futuro. Todo pecado que você cometeu no passado foi expiado na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Foi expiado e ele tornou aquilo real ao seu coração. Em segundo lugar, ele derrotou a Satanás. Veja bem, o pecado é o que dá a Satanás autoridade para ele fazer o que faz. É o que dá a ele o direito, vamos dizer assim, de te colocar em um cativeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou a prisão que prendia a humanidade. Glória a Deus. E preste atenção no que vou dizer. É o pecado, como eu mencionei, que dá a Satanás a autoridade para manter a humanidade presa. Quem faz isso é o pecado. Você pode dizer: se Jesus pagou o preço e expiou por todo o pecado, a maioria do mundo ainda está debaixo da prisão da iniquidade. E você está certo, é mesmo. Quem não está salvo por aí é que não quer aceitar o que Jesus Cristo fez. Então vão continuar presos por Satanás. Entretanto, a maioria dos cristãos estão em um estado de prisão também. Não gosto de dizer isso,
mas é a verdade. Qual é o problema e a situação? É porque eles não querem aceitar o que Deus fez por eles. Não querem aceitar. E eles aceitam outra coisa. E o homem ama trabalhar por sua salvação. Ele ama fazer isso porque faz com que ele se sinta importante. Olha o que eu fiz. E se ele puder fazer algo que você não fez, faz com que ele se sinta ainda melhor. Mas a cruz de Cristo é a chave para a vitória. É a chave para a vitória. Todo o cativeiro das trevas foi quebrado na cruz. Não que vai ser, eu não espero que um dia será, mas que está quebrado agora, pela graça do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jesus Cristo está dizendo: deixe ir o meu povo, deixe ir o meu povo. Glória a Deus. E se você acreditar nele, colocar sua fé em Cristo e na cruz, ele não tem escolha senão deixar você ir. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart, they rolled away. Well, it was there by faith I received my sight. Oh, and now I am happy all the day. Glory to God. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. Oh, and now I'm happy all the day. Quando o pessoal estava cantando aqui nessa manhã e continuaram dizendo: eu creio, quero te dizer que eu creio no que Jesus fez por mim, que ele pagou o preço, derrotou a Satanás, que ele derrotou todo o demônio do inferno e que ele derrotou os poderes das trevas, que ele derrotou o problema que está sobre a sua vida. Eu creio que ele nos deu vitória e que ele nos salvou. Creio que ele nos deu a vida. Eu creio. Glória a Deus, eu creio. Glória ao Senhor. Isso foi necessário para libertar os filhos de Israel. A cruz foi necessária. É o que a Páscoa realmente representa. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por você. Ele os tirou, mas não tirou apenas dessa maneira. A Bíblia diz que não houve nenhum fraco entre eles, ou neles. Eu vou repetir. Não havia um só israelita fraco entre essas 2 ou 3 milhões de pessoas que foram libertas do cativeiro egípcio. Nenhum fraco. Sei que alguns estavam com quase 100 anos de idade, mas de repente eles podiam até dançar. Aleluia! E não havia um só enfermo entre eles. E eu sei que algumas daquelas pessoas estavam ficando mais velhas, e eu sei como é, e sentiram algum tipo de dor. Mas o dia da libertação, ali não havia doença, não havia enfermidade, nenhum enfermo no meio deles. Eu creio na cura divina. Eu creio que Jesus Cristo cura os doentes. Eu creio que o Senhor é capaz de acabar com toda a enfermidade. Eu sei que nem todo mundo que recebe minha oração é curado, mas às vezes o Senhor usa essas coisas porque Ele sabe de todas as coisas. Mas minha fé não é abalada. Eu sei que Ele cura. É Ele quem cura. As águas que curam fluem, e ali vem a glória de Deus. Em Deus existe paz e muito amor, aonde fluem as águas que curam. Glória a Deus. E eu fui criado para acreditar que Jesus Cristo cura, e agradeço a Deus por isso.
pois sinto que Satanás, e já falei isso muitas vezes, se você se cansar de ouvir, então vá se converter, enquanto eu acabo aqui. A minha mãe e meu pai me levaram a tudo que é médico em nossa pequena cidade, ali naquela área, me deram todo exame disponível na época e não puderam achar nada, não entendiam. Eu desmaiava do nada, apenas desmaiava e ficava inconsciente. E aconteceu várias vezes na escola. Eles ligaram para o meu pai, para minha mãe, os dois vieram me buscar, me levar para casa. A última vez que isso aconteceu, o senhor Bateman, que era o diretor, disse para minha mãe e para o meu pai assim: se algo não for feito pelo Jimmy, você vai ter que tirá-lo da escola. E ele disse assim, ele disse: nós não queremos que ele morra em nossas mãos. E isso, o que era? Eu creio que era Satanás tentando me matar. Ele sabia que Deus nos usaria para evangelizar o mundo e que Deus nos usaria para tocar esse mundo para Jesus Cristo. Glória a Deus, ele sabia disso e ele queria me matar e tentou me matar. Meus pais oraram por mim, o pastor orou por mim, eu não sei quantas vezes. Nossa igreja era pequena, 35, 40 pessoas e mais nada, mas tivemos guerreiros de oração naquele lugar. Olha, homens e mulheres, especialmente algumas mulheres, e o meu pai, talvez mais uns 2 homens, eram os únicos homens ali na igreja, mas aquelas mulheres oravam muito e oraram por mim, me ungiram com óleo vez após vez, mas não adiantou nada. Acho que em um período de 6 meses, mas ainda bem que não desistiram. Ainda bem que não desistiram. E em um domingo, você nunca sabe o que Deus vai fazer quando você vive para Ele. Você não tem como saber, por isso você nunca deve deixar de vir à igreja. Não importa se um furacão estiver vindo, venha para a igreja. Eu sei que muita gente ficou em casa hoje, pessoas tiveram problemas e tal, e tentando tomar um banho na água fria não é muito agradável. Eu sei disso, mas agradeço a Deus porque você está aqui nessa manhã. É muito bom ter você conosco. E os meus pais não desistiram, a igreja não desistiu. E naquele domingo, eles iam, o pastor, minha mãe e meu pai iam almoçar, e eu e minha irmã, nós fomos também. Eu tinha 10 anos de idade, ela tinha uns 4. E fomos orar por um homem lá atrás. Tivemos que orar por um homem antes de sair para almoçar. Fizemos isso e estávamos na parte da frente daquela casa. E o pastor ainda tinha garrafinha de óleo em sua mão. E meu pai disse: irmão Colbreth, você pode orar pelo Jimmy outra vez? Se o Senhor não nos ajudar, vamos ter que tirá-lo da escola. E eu vejo ele andando de um lado para o outro. E ele tocou minha cabeça com aquele óleo, mas tinha usado a mesma garrafa, já tinha orado por mim, me ungido com óleo umas 20 vezes antes disso, e nunca tinha dado nada. Mas de repente, imediatamente, olha, instantaneamente, nada é como o poder de Deus. Não há nada como o poder de Deus. Eu disse que não há nada como o poder do Todo-Poderoso. Aleluia ao Cordeiro, aleluia ao Cordeiro, aleluia ao Cordeiro. Era um pouco maior que meu punho, como uma bola de beisebol, que começou no topo da minha cabeça e desceu no meu corpo. Começou a se espalhar e eu comecei a sentir. Eu tinha apenas 10 anos, mas eu sabia que era o poder de Deus. Começou a descer nas minhas 2 pernas, tocou meu joelho, meus tornozelos, e então foi passando por mim. Eu sabia que eu estava curado. Glória! Eu sabia que estava curado. Aonde flui a glória de Deus, aonde tem cura, aonde tem descanso,
É ali que a cura flui. Eu creio em cura. Eu creio que Jesus Cristo é quem cura. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém teve que me falar. Eles não falaram, continue confessando, eu fui curado. Eu tinha sido curado. Eu já disse o que estou para dizer e a Francis vai ficar nervosa comigo, porque ela está tentando. Não, eu não vou falar mais nada não, deixa para lá. De qualquer maneira, lá em El Salvador, estávamos lá em uma cruzada, foi em um estádio, não era um estádio muito grande, talvez com 30 mil pessoas, acho que foi isso. E eu fui, isso foi depois, tínhamos ido buscar outra coisa. De qualquer maneira, eu fui visitar um advogado, e não lembro por que eu fui fazer isso, não me lembro bem. E no escritório dele, ele me falou assim, ele disse, irmão Swagger, você está vendo aquela prateleira ali cheia de livros? Acho que tinham 300, 500 livros sobre advocacia. Ele era o advogado do presidente de El Salvador. E ele disse, quando veio o terremoto aqui e bateu, e foi por isso que estávamos ali, por causa daquele terremoto. Ele falou, quando isso aconteceu, aquela prateleira ali caiu em mim, e o doutor disse que minhas costas não estavam quebradas, mas estavam severamente danificadas, que eu nunca mais ficaria sem dor. Que eu nunca mais ficaria sem dor. E ele disse, quando você estava aqui em uma cruzada, ele falou, eu estava determinado a ir para aquela reunião, acho que foi na sexta-noite, determinei ir até lá, e ele disse, eu estava com uma dor terrível, tive umas 3 ou 4 cirurgias, nada ajudou, e ele disse, então tinha um táxi ali, pedi ele para me levar até o estádio onde vocês estavam, e então o motorista de táxi perguntou, você quer ir para a cruzada? E ele disse, sim. Você está perdendo tempo, não vai dar para você entrar. Milhares de pessoas estão do lado de fora, centenas de pessoas. O lugar está lotado e você não vai conseguir entrar. E ele disse que ficou parado ali. E disse, me leva para lá assim mesmo. E ele levou. E quando ele chegou lá, todo o portão, haviam centenas de pessoas tentando entrar naquele lugar e não conseguiam, pois estava muito cheio. E ele disse, irmão Swagger, eu fiquei parado ali dizendo, Deus, o que eu faço? O Senhor me mandou vir para o culto dessa noite, mesmo eu estando com muita dor. E ele falou, olha, eu não sei o que fazer. E ele disse, o Senhor falou para ele, comece a andar em volta do estádio. E ele começou. E ele encontrou uma porta que estava um pouco aberta, não estava trancada. Ele abriu e deixou ele ir dentro do estádio. Ele entrou sem lugar para se assentar. E ele disse, você acabou de entrar no culto e eu estava sentado ali com milhares e milhares de pessoas. E você começou a cantar a única canção no mundo que é igual em toda a língua. Hallelujah, 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 hallelujah. E ele disse, eu também comecei a cantar. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. E ele disse, irmão Swagger, eu senti, até ouvir você dar o seu testemunho, e eu senti, começou no topo da minha cabeça, algo do tamanho de uma bola, e foi como uma bola de fogo, e desceu pelo meu corpo,
e ficou naquele lugar nas minhas costas. E ele disse: eu sou um advogado, mas não pude fazer nada. Comecei a bradar: glória, eu estava curado pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Curado pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Não havia um enfermo entre eles, nenhum enfermo entre eles. Creia em Deus pela sua cura se você precisa dela. Creia em Deus pela vitória sobre as doenças se você precisar. Creia em Deus. E Pai, agora eu oro para que esse vírus, que o Senhor vai acabar com ele, tirar. Dessa nação, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que é feito e danificou o que podia danificar, e que em nome de Jesus pedimos que esse vírus seja destruído. Pedimos acreditando em Ti, pois o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Only believe. Only believe. All things are possible. KFC, if you will, please. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things, do you believe it? Are possible. Only believe. Em terceiro lugar, não só eles saíram do Egito, e Deus não perdeu nenhum deles. Não sei quantos foram, 2 ou 3 milhões foram salvos. Atravessaram o Mar Vermelho, mesmo Faraó tendo mudado de ideia, dizendo que eles não iam sair, que eles tinham que ficar. 600 carruagens de ferro e os seus cavaleiros. E vamos ensinar esses israelitas uma lição. Escuta aqui. A igreja é como se fosse uma bigorna de ferro, ferro indestrutível. O martelo bate na bigorna, mas ele quebra. Satanás tentou fazer de tudo para destruí-la, mas essa igreja é forte, ela é santa, ela é imaculada, é lavada com o sangue do Cordeiro. Escuta, em terceiro lugar, quando os israelitas disseram: estamos indo embora, e o egípcio disse: você vai precisar de algo para a sua jornada. Eles estavam indo para o deserto, eles não precisavam de nenhum tipo de farmácia por aí. Alguns de vocês não sabem mais como é viver sem uma rede de supermercados ou farmácia, mas disseram: vocês vão precisar de ouro e prata. E deram a eles muito ouro e muita prata, e eles não saíram quebrados daquele lugar. Eu creio que Deus quer abençoar os seus filhos. Eu digo para o povo no nosso programa que quando você dá uma oferta para o Senhor, espere que Ele vai te abençoar. Tanto que Ele disse: faz prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção que você não pode receber por causa da abundância dela. Glória!
peça a Ele, espere dele. Quando você chegar no correio, espere que mais do que contas estarão ali. Glória, estou falando sério, não é brincadeira. Olha, eu fui criado em uma igreja muito boa, mas estavam errados a respeito disso. Eu lembro, posso ver o meu pastor até hoje, um irmão jovem de Deus, que amava o Senhor, mas ele dizia para a congregação: Deus abençoa Israel financeiramente, mas Ele não faz isso hoje em dia. Ele faz sim. Ele faz sim. Ele te abençoa financeiramente se você pedir Ele para abençoar, mas tem um detalhe aqui: se você não for devolver o seu dízimo, está pronto? Control, control. Feel the beat drop. Let it free your soul. Neon lights, they come alive. Cities pulsing, beats with pride. Heartbeat racing, come and thrive. In the music we all confide. Sway to the left and jump around. Bright colors all blend in, lost in every single sound. Feel the smile that's deep within. Move, 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 don't stop. Let the music take control. Control. Feel the beat drop. Let it free your soul. Está pronto? Se você não devolver o seu dízimo, esquece. Ou se você estiver dando o seu dízimo para outra coisa que não é o evangelho, meu Deus, eu estou pregando bem. Aleluia! E olha, não venha esperar que Deus te abençoe enquanto você rouba a Deus. Isso não vai dar certo. E há mais ou menos 10 anos atrás eu disse assim: eu preguei em um culto em Albuquerque, no Novo México, eu e a Francis. A igreja era boa, o pastor era bom, as pessoas eram boas. E no fim do culto pediram que eu voltasse e pregar. In the silence, I hear your voice. Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes, my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the dark
em uma conferência de jovens de todo o estado em Albuquerque, e mais ou menos um ano depois foi o que eu fiz. Um homem que eu não conhecia me encontrou no aeroporto. Quando começamos, ele disse: Reverendo Swagger, eu pedi para vir te buscar, pois queria te dar um testemunho. E eu disse: qual é o testemunho? E ele disse: no domingo de manhã, no último domingo de manhã do seu culto, lembra bem? E eu disse: lembro sim. Ele disse: você não estava pregando sobre o dízimo. Você não estava pregando sobre o dízimo. Mas ele disse: você declarou assim, e mudou a minha vida. Você nos disse: não dê o dízimo em cima do que você ganha. Dê o dízimo em cima do que você quer ganhar. E ele disse: agora, não exagere e vá além da sua fé, não faça isso. Aumente um pouco, de acordo com o que você quer ganhar e precisa para a sua família. E ele disse: irmão Swagger, aquilo veio sobre mim como um soco. E ele disse: eu sabia que era de Deus, e então comecei a dar e aumentar o meu dízimo, não em cima do que eu fazia, mas um pouco a mais. Eu sentia que Deus podia me abençoar com aquilo. E ele disse: as coisas foram caminhando em poucos meses e eu não via mudança em nada. E esse é um dos problemas. Não foi o problema dele, mas é o problema de muitos cristãos. Se você não vê imediatamente, você sai correndo. E ele disse: em certa tarde eu parei em um Dairy Queen, que era perto de nossa casa, já tinha ido ali várias vezes. E ele falou: quando eu estava de pé ali pegando um sorvete, o dono disse, eu conheci, não sabia quem ele era, mas o conheci. E ele perguntou: você pode vir aqui para o meu escritório? E ele pensou: o que esse cara quer? E ele disse: eu cheguei ali, irmão Swagger. Ele olhou para mim e disse assim: olha, senhor, eu e minha esposa estamos aposentando, e eu sou o dono desse Dairy Queen, como você bem sabe, e eu quero vender para você. E ele disse: você quer vender seu Dairy Queen para mim? E ele disse: sim. E ele falou: olha, eu não entendo nada de restaurante e eu não tenho dinheiro. E o homem falou: não tem problema, eu vendo para você por X, e no futuro, se você não conseguir render, eu aceito de volta sem cobrar nada. E ele disse: eu sinto em meu coração que você é o homem. E ele disse: faz 3 meses que tenho te observado, e você vem aqui de vez em quando, e creio que você é honesto. E ele disse: sou mesmo, sou cristão. Sparks ignite within my soul. While you're tight, can't deny. Electric hearts reaching for the sky. Sirva ao Senhor. Ele disse: muito bem, você vai ser dono do Dairy Queen. E ele se tornou o dono dele. E naquela estrada, indo para Albuquerque, no Novo México, ele disse para mim: irmão Swagger, desde essa época, já comprei mais 2 Dairy Queens. Estou comprando mais 2 amanhã, porque vou ter um total de 5 restaurantes. E só estou começando. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Eu não sei se o Senhor vai te colocar como dono de restaurantes ou não, mas Ele vai te abençoar. Os filhos de Israel não saíram dali quebrados, eles encheram o bolso deles de ouro e prata. Deus quer te abençoar financeiramente, mas não venha dizer para Ele: ah, tá bom, Deus, daqui 30 dias eu vou parar, e se não funcionar eu vou sair daqui. Esquece. Mas se você acreditar em Deus e se agarrar em suas promessas, eu quero que você saiba que Ele não vai te decepcionar e vai te abençoar. E por último, e esse aqui é meu favorito, esses israelitas eram escravos, tinham sido escravos por anos, estavam vestidos em trapos. Escravos não se vestem como você aqui agora, eles estavam vestidos com panos de trapos. E era só isso que eles tinham, e mais nada. Em uma palavra nos Salmos diz que o Senhor os tirou dali com ouro, prata e com vestes. Aleluia! Os egípcios eram conhecidos por suas roupas lindas. A maioria de suas roupas era de seda. Eles acreditam que veio da China há muito tempo atrás. A seda. E alguém outro dia me deu uma gravata de seda e eu usei ela na gravação sexta-feira e eles ficaram zombando de mim. Para mim era algo bonito. De qualquer maneira, estavam com ciúmes porque eles não tinham essa gravata. E eles deram àqueles israelitas, a todos eles, as roupas mais bonitas na face da terra. E quando eles saíram dali, não saíram dali mal vestidos. Eu disse que não saíram dali mal vestidos. Sem dúvida alguma, aquelas mulheres admiravam as mulheres egípcias com suas lindas roupas, e agora a roupa era delas. E se vestiram muito bem. Você pode perguntar: o que é isso? É se vestir de maneira impecável. Com roupas lindas, não saíram dali como escravos ou vestidos em trapo, mas se vestiram com o melhor na face de toda a terra, pois pertenciam a Deus, pertenciam a Jeová, pertenciam ao Senhor. Glória a Deus! Servimos um Deus muito poderoso, servimos um Deus poderoso. Os anjos se prostram diante dele, os céus e a terra adoram a ele. Nós servimos um Deus poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Então ele os tirou dali com a mão poderosa. Ele os tirou dali, não havia nenhum enfermo entre eles. Ele os tirou dali com o bolso cheio de ouro e prata. Os tirou dali com as roupas mais bonitas do mundo sobre eles, se alegrando no Senhor. Que Deus poderoso nós servimos. Woke up in the sunshine light, colors so bright, feeling right. Hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come play. Laughing and dancing around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing in harmony. Smiles.
angels, joy is our key. Rainbow above, colors so bright. We shine in the day and into the night. Friends by my side, can't stop this fun. Sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase. Living our lives in this bright place. In this wonder world we made. Every moment never fades. Holding tight to what we share. In our dreams without it. This is my happy dream. Like this we... What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Well, angels bow before him. Heaven and earth well adore him. What a mighty God we serve. I said, oh, what a mighty God we serve. Well, what a mighty God we serve. Well, angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty, one more time. Well, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Se assente por alguns instantes, por favor. Sinto que algumas pessoas estão nos assistindo e estamos felizes de ter você aqui. Sinto que você está convicto. Talvez você nem saiba o que isso é, mas tem algo dentro do seu coração dizendo que você precisa endireitar sua vida com Deus. Essa é a melhor vida do mundo. Alguns de vocês são escravos. Escravos do álcool, das drogas, seja do que for. Você é um escravo. Ele está pronto para te libertar. Glória a Deus. Aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. Agora eu vou fazer a oração do pecador. E quero que você repita comigo. E que Jesus entre em seu coração e em sua vida. Escuta aqui, você não sabe o que é viver até começar a viver para Deus. É a maior vida na face da terra. Nada se compara. Diga comigo e quero que a congregação também ore. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu, Eu venho a Ti. eu venho a Ti, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus Da pecados, maneira que vivi. da maneira que vivi E das coisas que eu fiz. e das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor, E limpa-me e limpa-me com o Teu sangue precioso. com o Teu sangue De precioso toda de injustiça. toda a injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca Eu confesso. eu confesso O Senhor Jesus. o Senhor Jesus. E em meu coração. Em meu coração Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou a Dentre os Jesus mortos. dentre os E que mortos ele vive. e que Ele vive. Neste momento. Neste momento, Eu aceito a Jesus Cristo. eu aceito a Jesus Cristo Como Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele. E eu faço O dele Senhor da minha o vida. Senhor da minha E vida. de acordo com a sua E palavra. de acordo com a sua eu estou palavra, lavado. eu estou Eu estou lavado, limpo. eu estou limpo, Eu estou perdoado. eu estou perdoado, Eu estou salvo. eu estou salvo. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Se coloque de pé. Well, what a mighty God we